Ministério Apostólico de Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um ministério comprometido com a pregação da Palavra de Deus, com a pregação da economia de Deus, da vontade do Senhor, conforme nos está revelada nos 27 livros do Novo Testamento. É por isso que a cada manhã de sábado, às 10 horas, estamos aqui neste canal convidando a você e a sua família, a cada um de vocês, a abrirem o coração e permitirem que a luz de Deus possa penetrar em nós a fim de produzir tudo aquilo que Deus deseja e tudo aquilo de que nós mais precisamos. Quando a palavra de Deus entra no nosso coração e nós então a recebemos pela fé, então ela produz fruto de justiça, ela produz milagres profundos em nossa vida, na nossa experiência, de modo que nós experimentamos cura, salvação, libertação, e assim então nós podemos certamente nos alegrar e declarar que a palavra de Deus é verdadeira. Eu quero abrir este programa lembrando a cada um de vocês que amanhã será a nossa reunião aqui em Taguatinga da Ceia do Senhor, a reunião do Partir do Pão. Quero estender o convite a cada um de vocês que assiste a este programa, a você e a sua família, venham ter comunhão conosco amanhã, pela manhã, às 9 horas da manhã, neste endereço que está aí no seu televisor, QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga. A reunião do Partir do Pão é sempre uma reunião de muito desfrute, haja vista que o próprio Jesus, enquanto esteve aqui na terra durante a sua encarnação, foi ele próprio quem nos orientou e ele mesmo que estabeleceu esta reunião tão abençoada, em que ali nós celebramos a morte e a ressurreição do Senhor, estando presentes o vinho e também o pão, o cálice da bênção do Senhor, que anuncia e proclama as bênçãos da nova aliança. Sempre que nós os que cremos no Senhor, que mantemos comunhão com o corpo de Cristo, que nós comemos do pão e bebemos do cálice pela fé, diz a palavra de Deus, nós recebemos vida, vida abundante, vida eterna, recebemos graça para que então possamos continuar nessa trajetória, nesta caminhada até o dia de Cristo e sermos então achados por Ele vencedores. Então não deixe de vir amanhã, venha você, a sua família, venha celebrar conosco, venha comer do pão, venha beber do vinho, venha ser ministrado pela rica e poderosa palavra de Deus. Amanhã, às 9 horas da manhã, aqui em Taguatinga, na nossa sede. Queremos também lembrar a cada um de vocês a respeito da nossa 9ª Conferência Teológica. Como vocês sabem, a cada ano o Ministério de Volta à Palavra propõe-se a oferecer a todos os filhos de Deus ministrações em série, certamente uma conferência que traz mensagens de grande relevância para o povo de Deus, com uma envergadura teológica muito grande, sempre tratando de temas importantes para a edificação da igreja. Nesta conferência, neste ano, nós vamos tratar de um tema maravilhoso, de um tema tremendo, o Apocalipse revelado, uma visão quadridimensional da vitória do Cordeiro e de sua esposa. Coloque na sua agenda aí, no mês de outubro, dias 18, 19 e 20, em que nós teremos aqui 4 reuniões. No dia 18 de outubro, sexta-feira à noite,
às 19h30, a primeira ministração. E então no dia 19 de outubro, que será sábado, na parte da manhã, às 9h, a segunda ministração. E então à noite, às 19h30, a terceira ministração da conferência. E a conclusão, então, no domingo, dia 20 de outubro, na parte da manhã, às 20h, a quarta e última mensagem, uma mensagem de encerramento, trabalhando as 4 visões, ou que sejam os 4 arrebatamentos que João, apóstolo, profeta e evangelista, teve ali na ilha de Patmos, quando esteve exilado pelo Império Romano. Eu quero que você se prepare para esse grande evento. Eu tenho certeza que será um evento maravilhoso, em que Deus vai dispensar grandes revelações nesse campo da escatologia, né? O estudo referente às coisas do fim. Certamente será uma conferência inédita, jamais vista, e eu tenho certeza que vocês que vierem nesta ocasião serão grandemente abençoados. Preparem-se, porque será um evento de uma grande envergadura teológica. Dias 18, 19 e 20 do mês de outubro. No nosso site, devoltapalavra.com, vocês poderão encontrar ali maiores informações a respeito desta conferência. Eu quero convidar a vocês a pegarem, neste momento, suas Bíblias e a nos acompanharem, então, na ministração da Palavra de Deus. Nós temos falado sobre a doutrina dos apóstolos, sobre a sã doutrina que se encontra no Novo Testamento, sempre trabalhando a ideia da importância de se conhecer a doutrina apostólica, uma vez que a igreja, que o cristão, de uma maneira geral, e sobretudo a igreja enquanto corpo de Cristo, ela é edificada na base dos ensinamentos dos apóstolos e profetas. Ou seja, todo cristão que de fato ama a Jesus Cristo e deseja viver de acordo com a sua palavra, precisa então conhecer a mensagem do Novo Testamento. Qual é a mensagem que os apóstolos nos legaram dentro dos 27 livros do Novo Testamento? A partir então de uma visão, de uma compreensão, de uma contemplação e sobretudo de uma apropriação para si, para o seu viver desta mensagem dos apóstolos, é que então Deus pode realizar em sua vida aquilo que Ele deseja realizar. É certo que hoje em dia o número de evangélicos, de crentes e até de uma maneira mais genérica de cristãos cresce cada vez mais. Entretanto, juntamente com o crescimento daqueles que dizem crer no Evangelho, cresce também certamente a confusão religiosa instaurada no meio daqueles que afirmam crer no Evangelho de Jesus Cristo. Ora, basta que você olhe para todos os lados e você verá então que há certamente inúmeros ministérios, cada qual com a sua visão própria, com a sua própria prática, cada qual com a sua doutrina, cada qual com o seu procedimento, de maneira que não há uma unidade de fé. E isso não se justifica dizendo que Deus trabalha em cada lugar de uma maneira diferente. Não. Somente a Escritura Sagrada, o Novo Testamento, é que se constitui uma verdadeira base segura na qual os crentes, a igreja, deve certamente se firmar e edificar a sua fé cristã. De modo que somente aqueles que seguem estritamente a sã doutrina de Mateus a Apocalipse, que a tem como fundamento, que a tem como base, que a tem como sendo a verdade de Deus revelada e nela procura projetar sua experiência, é somente esses que assim o fazem, que podem ter a garantia e a certeza de que estão trilhando o caminho da verdade. Nós temos falado aqui a respeito da morte de Cristo, que nos trouxe redenção, sendo este um tema extremamente importante na doutrina dos apóstolos. Hoje nós queremos avançar falando um pouco sobre a ressurreição de Jesus Cristo e também trazendo o que há de mais importante como resultado dessa ressurreição, que é a grande verdade da justificação pela fé, que é também um tema da doutrina apostólica. Vamos começar lendo aqui um texto da Escritura que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Quero ler aqui os versículos 3,
4, 5 e 6. Esses versículos que nos falam a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Vale a pena ainda ler o versículo 7, que diz: depois foi visto também por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Amados irmãos em Cristo, você que nesta manhã assiste a este programa, e você que ainda não creu no Evangelho, ainda não se posicionou ao lado do Evangelho, eu chamo a atenção de vocês para esta verdade tão sublime, essa verdade tão maravilhosa e, sobretudo, essa verdade que é fundamental. Observem, nós sabemos que na dispensação da plenitude do tempo, conforme está em Gálatas capítulo 4, versículo 4, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. Jesus, ele nasceu aqui neste mundo, e esse nascimento é um nascimento histórico, de modo que esse nascimento não é um nascimento comum. Não pense você que aquele menino que nasceu da então Virgem Maria, ali em Belém, fosse um menino qualquer. Não, conforme o testemunho da Escritura, ali era o próprio Deus que encarnou-se, fazendo-se carne, e veio então habitar entre os homens. É por isso que o próprio testemunho da Bíblia Sagrada, falando a respeito de Jesus Cristo, Deus homem, chama-o de Deus forte e Pai da eternidade, conforme o testemunho da Escritura do Antigo Testamento, Isaías capítulo 9, versículo 6, e mesmo no Novo Testamento, conforme nós podemos encontrar em Mateus capítulo 1, versículo 23, quando diz que aquele menino que haveria de nascer da Virgem seria chamado de Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Então, a fé cristã, ela nasce, ela brota a partir desta verdade fundamental de quem é Jesus. Jesus é Deus encarnado, e ele veio em carne exatamente para cumprir uma obra a favor do homem. No caso, ele em carne, ele foi crucificado. Deus foi crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8, o Senhor da glória foi crucificado. É o Curios eterno, é o Senhor do universo que, feito carne, humilhou-se ali sofrendo uma morte de cruz por todos os homens. Deus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Talvez você esteja um pouco escandalizado com tal afirmação, haja vista que não se costuma dizer que Deus derramou seu sangue, costuma-se dizer que Jesus, ou que o Filho de Deus, derramou seu sangue na cruz do Calvário. Mas veja que essa não é uma afirmação arbitrária, não é algo que simplesmente eu quero afirmar, mas que a Bíblia, a Escritura Sagrada, afirma em Atos capítulo 20, versículo 28, que Deus comprou a sua igreja com o seu próprio sangue, e portanto ali na cruz do Calvário estava Deus encarnado redimindo o homem. Bem, Jesus morreu, o Deus encarnado sofreu a morte em prol do homem caído, e é daí nós seguimos para uma próxima verdade que deve certamente ser recebida e acolhida no coração de todo verdadeiro cristão. E certamente é esse crer nessas verdades que faz do homem um verdadeiro crente, um verdadeiro servo de Deus, um verdadeiro homem regenerado pela palavra do Evangelho. É estas verdades no coração que certamente fazem de todos aqueles que creem verdadeiros filhos de Deus. E qual é esta segunda verdade que segue a grande verdade da encarnação e morte do Verbo eterno? Ora, é a sua ressurreição. De maneira que nós sabemos que Jesus
é Deus encarnado. Nós sabemos que esse Deus encarnado, ele padeceu uma morte vicária na cruz do Calvário. E nós sabemos pelo testemunho da Escritura, e acabamos agora de ler aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 4, dizendo que esse Cristo de Deus, que fora então sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia. Todos os verdadeiros cristãos, eles partem deste princípio fundamental da fé cristã, a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Isso significa que, tendo ele morrido e o seu corpo tendo sido sepultado ali numa gruta nova de um homem rico chamado José de Arimateia, diz o testemunho da Bíblia Sagrada. Basta que você leia Atos capítulo 2, a partir do versículo 14, quando o apóstolo Pedro começa a explicar o que sucedia ali no dia de Pentecostes. Sabemos que então o ser divino que habitava aquele corpo, que agora estava sepultado, desceu ao Hades. Ora, foi ao Hades como todos os homens, quando morrem, eles devem ir ao Hades. Haja vista que o Hades é o lugar, é a habitação de todos os mortos. Veja que esse testemunho está em Atos capítulo 2. O próprio Pedro disse que o Senhor, na sua morte, ele desceu ao Hades. Mas ele não desceu como qualquer outro homem desce. Haja vista que os homens, quando morrem, eles entram no Hades derrotados. Porque a morte é o maior inimigo do homem. De maneira que os que morrem entram ali, certamente de cabeça baixa, como aqueles que foram derrotados pelo maior de seus inimigos. Mas não foi assim com Jesus Cristo. Este, quando morreu, diz a Escritura no capítulo 2 do livro de Atos, ali no testemunho do apóstolo Pedro, que ele desceu ao Hades e ele entrou ali no Hades cantando e rejubilando e dando glórias ao Pai, porque ele tinha no coração a certeza de que o Pai não deixaria a sua alma na morte e nem permitiria que o seu corpo, que é santo, visse a corrupção. Ou seja, ele entrou no Hades na certeza da ressurreição, de maneira que diz a Bíblia que ali ele passou 3 dias e 3 noites no coração da terra. Não é o que diz em Mateus capítulo 12, versículo 40? Também em Efésios capítulo 4, versículo 7, ele esteve nas partes mais baixas da terra. Ele foi abraçado pela morte, ele foi tragado pela morte, como todo e qualquer homem, que certamente é mortal. Entretanto, diz a Bíblia que ao terceiro dia, 3 dias e 3 noites depois da sua morte, ele dirigiu-se em direção às portas do Hades, e diz a Escritura que ali ele rompeu com os grilhões da morte, ele quebrou os ferrolhos da morte. Saía então ali no primeiro dia da semana, quando ali nascia o primeiro dia da semana, saía então o Filho de Deus, que em ressurreição entrou naquele corpo, na sepultura que estava ali de José de Arimateia, e então ele ressuscitou aquele corpo. Diz a Escritura, com espírito de santidade e de poder, permeou aquele corpo e o saturou de vida eterna, de maneira que nascia naquele momento o novo homem, o segundo homem, isto é, Jesus ressuscitou dentre os mortos para a glória de Deus, numa nova vida, agora para cumprir assim a vontade eterna de Deus. Eu quero chamar a atenção de todos vocês que nesta manhã assiste a este programa. Eu quero convidar a vocês a crerem neste nome de Jesus. Eu quero te convidar para que você então volte os olhos e o coração para o Evangelho e creia que Jesus é Deus encarnado, e creia que o crucificado é o Senhor da glória, e creia que este que fora morto e sepultado, ele ressuscitou dentre os mortos. E talvez alguém diga: ora, mas isso é impossível, porque ninguém jamais pode sair da morte, a morte é o fim. Eu sei, mas esta é a mentalidade, é a compreensão e a filosofia limitada dos humanos.
não somente dos humanos, mas dos homens caídos, porque vivem pela lógica, vivem pelas leis da física que controlam este mundo material e terreno. Mas eu quero que você olhe para o Evangelho como sendo algo de Deus, como sendo o próprio Deus trabalhando, que não está limitado às leis humanas, nem às leis da física, nem à lógica dos homens e dos sábios deste mundo. Deus, ele é poderoso. Veja só, abra sua Bíblia aqui no livro de Atos, no capítulo 1, e veja o que Lucas, ao escrever o livro de Atos, nos fala a respeito da ressurreição de Cristo. Ele diz no capítulo 1, versículos 2 e 3 assim: até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi ele elevado às alturas. A esses, referindo-se aos apóstolos, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Versículo 4: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Veja o testemunho da palavra. Os apóstolos, eles tiveram um contato palpável, um contato de fato com o Cristo ressuscitado. Não foi uma visagem, não foi uma visão, não foi simplesmente um sonho. Pelo contrário, depois de ter padecido, Jesus apareceu vivo por 40 dias aos apóstolos que escolhera, apresentando-se a eles vivo, como diz o texto, com muitas provas incontestáveis. De fato, os apóstolos estiveram com um Cristo ressuscitado. Como está em 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Eles tocaram o verbo da vida, eles viram o verbo da vida, eles contemplaram o verbo da vida, este Cristo ressurreto. Eles foram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo, de maneira que agora eles são enviados ao mundo inteiro para pregar e para anunciar e a dizer a todos os homens que o Cristo de Deus, que padeceu pelos nossos pecados na cruz do Calvário, ele ressuscitou para uma nova vida com Deus, dando assim a esperança de vida eterna a todos quantos creem no seu nome. Quando você lê, por exemplo, as mensagens de Pedro no livro de Atos dos Apóstolos e também as ministrações do apóstolo Paulo aos gentios, também no livro de Atos, qual é o testemunho do Evangelho? Qual é a grande verdade do Evangelho? É que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, tirando-o de entre os mortos para a glória de Deus. É isso que está em Atos, no capítulo 10, versículo 38, 39 e 40. Também está no capítulo 17 de Atos, como que os apóstolos saíram em todo o mundo dando testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. E é nesta base que o homem recebe salvação. Quando você lê, por exemplo, Romanos, no capítulo 10, versículo 9 e 10, o que você encontra como a verdade de Deus a nós? É dito que todo aquele que com o seu coração crê e com a sua boca confessa que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e que este que foi ressuscitado, ele foi constituído o Senhor de todo o universo, todos esses que creem com o coração na ressurreição e confessam a Jesus como o Senhor, estes são salvos. Recebe salvação. Essa mensagem do Evangelho é verdadeira. O Cristo, o mesmo Cristo que andou na terra e que curou a leprosos, curou paralíticos, curou a cegos e que ressuscitou a mortos, ele continua vivo nos dias de hoje. Todo aquele que nele crê experimenta o poder da sua ressurreição, que o Espírito Santo traz para dentro do homem, restaurando-o das ruínas do pecado, das misérias do pecado. E é isso que o
Evangelho traz a cada um de nós nesta manhã. Você não precisa dar o seu dinheiro para experimentar cura, milagres, experimentar este poder do Evangelho. Você não precisa de sal, também não precisa de óleo ungido, nem tampouco de rosas, seja ela branca ou vermelha ou amarela, não importa. Você não precisa de toalhas, você não precisa de cajado, você precisa tão somente do Cristo ressuscitado. E neste momento, onde quer que você esteja, você pode, com o seu coração, crer nesta verdade do Cristo ressuscitado e confessar o seu nome e experimentar grandes prodígios e milagres na sua vida, porque o Cristo ressuscitado, ele está vivo hoje como esteve antes da sua morte e abençoou todo o povo ali por onde ele esteve, na Galileia ou na Judeia ou mesmo em Jerusalém e Samaria. É por isso que eu apelo ao seu coração e eu desafio a você nesta manhã a crer no Evangelho e a tomar posse do Evangelho. Certamente o Espírito Santo neste momento, ele está chamando a muitos que desde a eternidade passada foram eleitos, foram predestinados, são de Deus, e este é o momento oportuno em que o Evangelho chega a você, em que o Espírito Santo te transmite fé para crer nesta verdade, te dá arrependimento para que você então tenha uma mudança de mente, uma mudança de alma, uma mudança de coração, uma mudança de vontades, e assim então você agora pode voltar para o Deus eterno que te oferece gratuitamente o seu Filho, não somente com uma oferta pelo seu pecado, mas te oferece o Cristo ressuscitado como sendo vida eterna para dentro do seu coração, como sendo agora ele o seu intercessor, que ao lado do Pai intercederá pela sua vida, que será ele uma garantia de vida eterna, não pelo que você é capaz de fazer ou de dar ou de realizar, mas por aquilo que ele próprio realizou na cruz do Calvário a nosso favor. Este é o testemunho do Evangelho. A ressurreição de Cristo é para cada um de nós a garantia e a certeza de vida eterna. Você pode neste momento fechar os seus olhos, orar a Deus dizendo: muito obrigado pela oferta do seu Filho Jesus Cristo, pelos meus pecados, e muito obrigado pelo Cristo ressurreto, que vem a mim habitar no meu espírito, trazendo vida eterna, trazendo salvação eterna. Agradeça neste momento a Deus o Pai por tão grande dom. A ressurreição de Cristo, ela nos traz justificação. E este é um tema de que nós vamos tratar no próximo sábado, a justificação pela fé mediante a ressurreição de Cristo. Ou seja, quando Cristo morre na cruz do Calvário, garante perdão de pecados. Quando Cristo ressuscita, garante-nos a justificação diante de Deus de todos os nossos pecados, nos tornando justos, nos declarando justos diante dele, simplesmente pela fé. Esta é uma grande verdade de que falaremos no próximo sábado, no próximo programa, para a honra e glória do nome de Jesus. Eu quero aproveitar esses momentos finais e convidar a você, você que creu no Evangelho, você que nesta manhã foi tocado, alcançado por essa palavra ganhou o seu coração, produziu fé, vem amanhã ter conosco aqui em Taguatinga, na nossa sede, está o endereço, QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga. Venha celebrar a morte e a ressurreição do Senhor conosco. Será a reunião do Partir do Pão, da Ceia do Senhor, às 9 horas da manhã. Venha adorar o Eterno, venha adorar o Pai, o Filho, o Espírito Santo, que é o único Deus que nos ama e que se deu a nós, não somente na obra de redenção e ressurreição, mas que se dá a nós hoje, mediante o seu Espírito Santo. Venha provar desta verdade, dessa experiência, venha ser ministrado por Deus, venha ganhar de Deus, venha comer do pão, beber do vinho, como sendo a grande celebração dessa bênção ou das bênçãos da nova aliança que nos foram legadas mediante a encarnação,
morte e ressurreição de Jesus Cristo. Eu aguardo por todos vocês amanhã, aqui às 9 horas da manhã, e tenham vocês todos um bom sábado, e Jesus Cristo é o nosso Senhor.